do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver aí acompanhando. Vamos iniciar as atividades de hoje fazendo a nossa prece. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos com a permissão desse Pai de bondade, rogando aos Espíritos de luz que possam nos orientar nos estudos desta manhã de quinta-feira. Queremos rogar a Leon Denis que possa nos envolver com as vibrações do conhecimento, para que cada vez mais possamos transformar esses conhecimentos também em prática de nossas vidas, já que esse é o verdadeiro propósito de estudarmos o Evangelho de Jesus. Rogamos a Maria, nossa Mãe de amor, de bondade, que ela possa envolver nosso planeta com o seu manto de luz, a fim de que todos os povos possam se comprometer com a paz, com a harmonia, com a fraternidade, para seguirmos na missão de evoluirmos. Já estamos às portas do mundo de regeneração, mas para isso precisamos estar preparados para vivenciar as novas experiências que este mundo nos solicita. Na certeza desse amparo, dessa proteção, nós queremos, então, pedir a permissão de Deus para que cada lar que esteja conosco, participando deste estudo, esteja também se transformando num ponto de luz para o trabalho no bem, através da mudança íntima de cada um. Muito obrigada. Iniciamos, então, os estudos das obras de Leon Denis. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós vamos dar continuidade aqui, né, Ricardo, ao estudo do livro Depois da Morte, da edição da FEB. Nós vamos hoje para o capítulo 19, Testemunhos Científicos. É isso, Rosmar. Bom dia a você. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos que irão assistir, né, esse estudo aí no nosso canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos. Que a Mãe Santíssima possa abençoar todos os lares, né, das pessoas que irão assistir. Isso aí. Eu vou iniciar, então, aqui com a leitura e a gente vai comentando como a gente faz sempre, né? Então, capítulo 19, Testemunhos Científicos. Foi no seio da Grande Confederação Americana, em 1850, que pela primeira vez as manifestações espíritas atraíram a atenção pública. Pancadas faziam-se ouvir em vários aposentos, móveis deslocavam-se sob a ação de uma força invisível, mesas agitavam-se e feriam ruidosamente o solo. Tendo um dos espectadores tido a ideia de combinar as letras do alfabeto com o número de pancadas, estabeleceu-se uma espécie de telegrafia espiritual e a força oculta pôde conversar com os assistentes. Disse ser a alma de uma pessoa conhecida que tinha vivido no país. Entrou em minudências muito verídicas sobre a sua identidade, vida e morte, e relatou particularidades que dissiparam todas as dúvidas. Outras almas foram evocadas e responderam com a mesma precisão. Todas se diziam revestidas de um corpo fluídico, invisível aos nossos sentidos, porém que não deixava de ser material. Rapidamente multiplicaram-se as manifestações que, por pouco a pouco, se foram estendendo por todos os estados da União.
De tal sorte, preocuparam a opinião que certos sábios, acreditando ver nelas uma causa de perturbação para a razão e paz pública, resolveram observá-las de perto, a fim de demonstrarem o seu absurdo. Foi assim que o juiz Edmonds, presidente do Supremo Tribunal de Nova York e presidente do Senado, e o professor de Química Mapes, da Academia Nacional, foram levados a se pronunciarem sobre a realidade e o caráter dos fenômenos espíritas. Suas conclusões, formuladas depois de rigoroso exame, constam em obras importantes e por elas está declarado que tais fenômenos eram reais e que só podiam ser atribuídos à ação dos espíritos. Propagou-se o movimento a tal ponto que, em 1852, foi dirigida ao Congresso, em Washington, uma petição assinada por 15.000 pessoas a fim de se obter a proclamação oficial da realidade dos fenômenos. Um sábio célebre, Robert Hale, professor da Universidade da Pensilvânia, tomou francamente o partido dos espíritas, publicando sob o título Experimental Investigations of the Spiritual Manifestations, um nome em inglês, né, dessa obra aí que foi publicada, né? Então, são investigações experimentais das manifestações espirituais. Uma obra que fez sensação e na qual estabeleceu cientificamente a intervenção dos espíritos. Robert Dale Owen, sábio e escritor notável, também se ligou a esse movimento de opinião e escreveu várias obras para fornecê-lo. E aí eles citam aqui essas obras, né? Principalmente a obra Investidas às Fronteiras de um Outro Mundo, que foi publicada em 1877, conseguindo um êxito considerável. Segundo Russell Wallace, o Modern Spiritism, ou Espiritismo Moderno, né? Conta hoje nos Estados Unidos 11 milhões de adeptos. Lembrando que ele está falando do número de adeptos da época que essa obra foi escrita, né? Representados por uma imprensa numerosa, 22 jornais ou revistas, cujo órgão principal é o Banner of Light, de Boston. Então, vamos dar uma paradinha aqui, né? Que ele já tem meio que uma divisão aqui do tema, né? Então, Leon Denis começa a trazer aqui, né? Ele vai fazer esse percurso do espiritismo fora da Europa, começando pelos Estados Unidos, né? E não é que o espiritismo começou aí, né? Espiritismo que eu digo dos fenômenos espíritas, né? Fica bem claro que esse nome espiritismo ele foi criado por Kardec para diferenciar de espiritualismo, né? Então, essa palavra, essa expressão começa com Kardec, mas os fenômenos em si sempre existiram, né? O estudo deles de forma mais ordenada, mais organizada, e a gente pode até dizer científica, se deu a partir desse período que o Leon Denis vai trazendo aqui. Pode falar, Rosana? Já terminou, né? Interessante, né? Porque às vezes quando a gente começa no espiritismo, eu, por exemplo, eu fiquei bitolado com essa questão da França. Para mim, a coisa acontecia naquele âmbito ali, naquele local, né? Agora, a gente vê que o Kardec, ele foi aquele que foi inspirado a
codificar o espiritismo, né? Fazia o Pentateuco, não está tá me faltando agora as palavras. Agora a gente vê, né? Não é agora, né? Como o Leon Denis trazendo aqui para a gente. Mas a gente vê que não foi só lá na França, que começou nos Estados Unidos, os fenômenos, os raps, né? Aquelas batidas, aqueles ranger de móveis, aquilo tudo. E alguém ali virou e falou assim, opa, vamos ver aqui, parece que essa coisa tem um princípio inteligente. E começou a colocar as letras nos números de batidas. Aí eu fico pensando também a dificuldade que era isso, né? O tempo que isso levava. Imagina só, tantas batidas numa letra do alfabeto, tantas batidas, quanto, né? Para chegar lá ao Z, infinitas batidas, aquela coisa toda. E ali começa, ali foram cientistas de renome que começaram o estudo para falar assim, olha, isso aí é um absurdo, não tem nada a ver. Eles provaram ao contrário, que realmente existia um princípio inteligente ali, um princípio inteligente, não, uma inteligência agindo para que acontecesse aquelas comunicações ali, né? Então, por mim, da minha parte, ficou muito interessante isso, porque veio aquelas pessoas que estão começando, né, no espiritismo, que estão entender que não foi só na França, que aquilo ali começou ali, que é ali que eles tiveram a chance de começar a codificação, né? Porque tem quantos, né? Inclusive o Leon Denis, quantos homens cientistas, né, renomados, confiáveis na França que fizeram isso tudo. O Kardec, esse estudo científico dele, e depois esses outros que continuaram depois que o Kardec desencarnou, Leon Denis e outros tantos, né? Então, para mim, foi muito interessante. E olha só, esse número de adeptos da época, para mim, é grande, né? É muita gente para aquela época. Não estou achando aqui agora, parece que foram 11 milhões, né, de seguidores do Espiritismo, e esses nomes dessas pessoas que estudaram, né, no início ali, que chegaram à conclusão de que realmente existia aquela comunicação inteligente no mundo espiritual, né? Então, para mim, foi muito bom essa questão do Leon Denis aqui, e para as pessoas também, né, que estão iniciando, que ainda não conhecem a fundo o Espiritismo, para entender essas coisas, que não foi só num local. O mundo inteiro começou aqui num determinado momento, numa determinada época. E é bom a gente lembrar do título do capítulo, né? Que são testemunhos científicos. Então, Leon Denis não está dizendo, por exemplo, que começaram os fenômenos em 1850. Eles foram apresentados a um campo maior de pessoas que tinham condição de estudar esses fenômenos cientificamente nesta época, né? Mas quando a gente vai estudando o início de tudo, né? Quando a gente vai acompanhando um pouco da história, né? A gente vê que para esse espiritismo que a gente conhece com esse nome, né? Codificado por Allan Kardec, os fenômenos começaram mesmo foi em Hydesville, nos Estados Unidos, em 1848, né? Então 2 anos antes do que Leon Denis traz aqui, né? Então, só para a gente relembrar, igual você falou, porque às vezes podem ter pessoas que não conhecem, né, a história do Espiritismo.
Então, era uma vila, né, um vilarejo, chamado Hydesville, tinham ali as irmãs Fox, né? A gente estuda muito essa história para contar na evangelização da criança, né? Para que eles possam entender como é que esses fenômenos eles foram acontecendo. Então, ali eram fenômenos físicos, né? Puramente físicos. Então, eram pancadas, barulhos, né? A porta arranhando, parecia unha arranhando porta de portas de guarda-roupa do lugar onde elas ficavam. E ali começaram as comunicações efetivamente, né? E aí depois vai para a França, né? E aí começam as mesas girantes, e aí Kardec vai estudar aquilo de uma forma mais séria, mas nessa Confederação Americana, ali já tinham pessoas que se interessaram por esses fenômenos, mas não como Kardec, para estudar os fenômenos, né? Mas com o propósito de desmascarar, porque eles tinham na cabeça deles que aquilo ali era algo equivocado, né? Era falso o que estava acontecendo, era simulado. Então, pessoas sérias do campo da ciência, comprovam que não, que eram fenômenos espirituais mesmo que estavam acontecendo, né? Então, assim, ele está trazendo aqui não a história do espiritismo, mas o momento em que ele começou a ser estudado de forma séria e científica, né? E o momento também, Rosmar, que ele veio a público, né? Aí a gente fala do caso das irmãs Fox, que foi 1848, que você falou aí. Esse fenômeno, ele veio a público, né? Que a gente tem conhecimento. Agora, isso já devia existir há tempos, que a gente sabe que essas comunicações, elas existem sempre, a todo sempre. Ali foi um marco onde foi a público, né? E começou todo mundo a ficar um pouco querendo entender aquilo ali. Quantas coisas devem ter acontecido que não vieram a público, né? Que as pessoas achavam as outras como loucas, né? Que tinham visões, alucinações, que aquilo era interpretavam como uma coisa que era uma coisa da loucura, né? Não entendia o psíquico, aquela coisa da mente, das comunicações, achavam que era todo mundo doido, vamos dizer assim, né? E é triste, né, que a gente às vezes vê nos dias de hoje pessoas que ainda confundem fenômenos espirituais com transtornos mentais, né? Tem uma diferença muito grande, que se a pessoa se dedicar ao estudo, ela consegue entender essa diferença, né? Os transtornos mentais, eles existem realmente, né? Tem coisas que são alucinações, realmente, são, né, perturbações psíquicas, igual você disse, né? Mas muito do que foi considerado transtorno psíquico, transtorno mental, era, na verdade, mediunidade, né? Então, é muito triste hoje, com tudo que a gente tem de conhecimento, alguns profissionais ainda são resistentes, né, a essa ideia, a esse conhecimento. Mas estamos evoluindo, né? A gente já trouxe aqui em estudos anteriores, a própria Associação Brasileira de Psiquiatria já tem vários profissionais ali, vários médicos, vários profissionais mesmo da área da saúde, se dedicando ao estudo sério, com pesquisas consistentes, para
voltar a esse tema, né? Não para iniciar o estudo, né? Porque o início a gente vê que foi muito lá atrás, né? Século XIX, já tinham várias pessoas se debruçando sobre isso e comprovando que os fenômenos espirituais existem sim e são naturais, não tem nada de sobrenatural que acontece. Então, alguns desses cientistas modernos, né, vamos dizer assim, estão usando os métodos atuais para trazerem de novo essa questão, né, para, vamos dizer assim, atualizar essa questão. Não que a doutrina espírita precise de atualização, o espiritismo é o mesmo, os fenômenos são os mesmos, mas a forma como o homem quer entender, ela vai mudando ao longo da história, né? Então, os meios que Kardec tinha eram uns na época dele, né? Assim como esses que eles falaram aqui, né? Os recursos da ciência hoje são outros totalmente diferentes. Então, de tempos em tempos, a ciência mesmo precisa de atualização, não a doutrina espírita, né? A própria ciência precisa dessa atualização, porque ela é muito limitada, né? E que bom que a gente sempre tem esses enviados aí de Deus, né? Para se debruçarem sobre isso, voltarem ao tema, clarearem de novo para o campo moderno, as atualizações que precisam serem feitas. Então, isso é muito bom, né? E como você disse, né, só para complementar, a comunicação com os espíritos, ela acontece desde os mundos primitivos, né? Então, antes, né, tinha-se aí os fenômenos da natureza, né? Como deuses, como coisas que aconteciam que eram sobrenaturais, que ninguém entendia, mas essa comunicação, ela sempre acontecia, né? E aí eles associavam isso tudo a esses fenômenos, né, que aconteciam. E depois isso foi sendo esclarecido, mas desde sempre, né, a gente vê os Moisés, todos aqueles profetas, eles tinham comunicação intensa com o mundo espiritual, né? Intensa. E para a gente ficar mais dentro daquilo que a gente conhece, né? Nós que somos cristãos, Jesus mostrou para a gente o tempo todo, né? Os fenômenos acontecendo ali, das curas, né? Que também eram fenômenos espirituais, porque ele curava o perispírito, né? Então ele ia para além só do corpo físico. Mas aí a gente vai conversar sobre isso mais à frente, quando a gente for falar também de perispírito, né? Então é isso aí. Isso sempre existiu. Os estudos é que aconteceram no tempo certo, quando a gente estivesse melhor preparado para compreender esses ensinamentos novos, né? Então, vou ler mais um trechinho aqui. Deixa eu só tomar uma água. E a gente pensa também, Rosimar, na questão da comunicação na época. Imagina se fosse hoje que estivesse começando. Em um disso, caía nas redes. A dificuldade que era na época, né, para tipo assim, divulgação, dar as notícias das coisas que aconteciam, eram bem vagarosas, vamos dizer assim, né? E você está trazendo uma coisa importante. Tudo acontece na época certa, né? Porque nós evoluímos tecnologicamente, então intelectualmente, mas se esses fenômenos acontecessem hoje, eles não teriam caminhado, não seguiriam. Seria muito mais difícil por causa das mentiras da rede, por causa das notícias falsas, por causa do charlatanismo, por causa
da possibilidade que o homem tem de burlar hoje muito mais facilmente, né? Então, a gente vê aí uma inteligência artificial, né, que a gente já comentou que não é inteligência nem artificial, que cria uma voz idêntica ao que o outro fala, e você não sabe se é o outro ou se não é. Então, hoje em dia, por mais que a gente possa pensar assim, nossa, está muito mais evoluído, imagina se fosse hoje, ia dar ruim, não ia dar bom se fosse hoje. Então, foi no tempo certo, com os recursos certos, para que as coisas fossem mais estudadas de uma forma mais séria, mais verdadeira, né? E não gerasse nenhuma dúvida. Então, não estou falando mal aqui da tecnologia, não. Estou falando mal dos homens que usam mal a tecnologia, né? Então, na época, quando era um cientista, né? Não é que não tinha também coisa errada acontecendo naquela época, não. Mas se era uma pessoa séria, conhecida no meio científico, ele tinha uma reputação a cuidar. Então, ele queria que aquilo ali fosse o mais coerente possível. Então, vamos dizer assim, foram os enviados mesmo dessa pleiade de espíritos que estavam comprometidos com essa revelação, vamos dizer assim, né? Porque Jesus prometeu para a gente que ele ia mandar um consolador prometido. Então, foram os escolhidos por ele, por Jesus, que estavam ali naquela época para desconstruírem toda a ideia equivocada, né? Tinham os mistificadores, os cientistas que também eram charlatães, tinham, né? Em todos os tempos, os homens, nós somos os mesmos, mas tinham os homens sérios da ciência, e eram esses que faziam esses estudos que o Leon Denis está trazendo aqui, né? Foi bom você trazer isso. Então, vou ler mais um pouquinho aqui. Na Inglaterra, porém, é que as manifestações espíritas foram submetidas à análise mais metódica. Numerosos sábios ingleses têm estudado os fenômenos da mesa com uma atenção perseverante, minuciosa, e é deles que nos vêm os mais formais testemunhos. Em 1869, a Sociedade Dialética de Londres, uma das mais autorizadas agremiações científicas, nomeou uma comissão de 33 membros sábios, literatos, prelados, magistrados, entre os quais Sir John Lubbock, da Royal Society, Henry Lewis, hábil fisiologista, Huxley, acho que é assim mesmo que fala, Wallace, Crookes, entre outros, para examinar e aniquilar para sempre esses fenômenos espíritas que, dizia a moção, são somente produtos da imaginação. Depois de 18 meses de experiências e de estudos, a comissão, em seu relatório, reconheceu a realidade dos fenômenos e concluiu em favor do espiritismo. Na numeração dos fatos observados, o relatório não só demonstra as pancadas e os movimentos da mesa, mas também menciona aparições de mãos e de formas que, não pertencendo a nenhum ente humano, pareciam vivas por sua ação e mobilidade. Essas mãos eram algumas vezes tocadas e seguradas pelos assistentes, convencidos de que elas não eram o resultado de uma impostura ou de uma ilusão. Um dos 33, que é o Russell Wallace, né, colaborador de Darwin, e depois da morte deste, o mais eminente representante do evolucionismo, prosseguiu suas investigações e consignou os seus resultados numa obra de grande êxito, Miracles and Modern Spiritualism,
Então, Espiritismo moderno e os milagres, né? Os milagres e o Espiritismo moderno. Falando dos fenômenos, exprime-se nesses termos. Quando me entreguei a essas experiências, era fundamentalmente materialista. Não havia em minha mente concepção alguma da existência espiritual. Contudo, os fenômenos são obstinados, venceram e obrigaram-me a aceitá-los muito tempo antes que eu pudesse admitir a sua explicação espiritual. Este veio sob a influência constante de fatos sucessivos que não podiam ser afastados, nem explicados de nenhuma outra maneira. Entre os sábios ingleses, cujos testemunhos públicos podem ser invocados em favor da manifestação dos espíritos, também citaremos Staton Moses, mais conhecido por Oxon, professor da Faculdade de Oxford, que sobre estas matérias publicou um livro intitulado Spirit Identity, e uma outra obra denominada Psycholograph. E aí tem uma observação aqui sobre essa obra, né? Psycholograph. Ensinos espiritualistas, livro muito recomendável pela sua elevação moral. Então, ele vai falar, né, vai continuar aqui dizendo que nessa obra, né, trata principalmente dos fenômenos de escrita direta. Warley, engenheiro-chefe dos telégrafos, inventor do condensador elétrico, Sergeant Cox, jurisconsultor, e De Morgan, presidente da Sociedade Matemática de Londres, que afirma claramente as suas crenças na obra From Matter to Spirit, o professor Challis, da Universidade de Cambridge, os doutores Chambers, James Gurley, Sexton, entre outros. Além de todos esses nomes justamente estimados, há um outro maior e mais ilustre, que vem juntar-se à lista dos partidários e defensores do Espiritismo. É o de William Crookes, membro da Royal Society, Academia de Ciências da Inglaterra. Não há ciência que não deva uma descoberta ou um progresso a esse espírito sagaz. Os trabalhos de Crookes sobre o ouro e a prata, sua aplicação do sódio ao processo de amalgamação, são utilizados em todas as oficinas metalúrgicas da América e da Austrália. Com o auxílio de heliômetro do Observatório de Greenwich, foi ele o primeiro que pôde fotografar os corpos celestes. As suas reproduções da Lua são célebres. Seus estudos sobre os fenômenos da luz polarizada, sobre a espectroscopia, não são menos conhecidos. Crookes descobriu também o tálio. Todos esses trabalhos, porém, são excedidos por sua magnífica descoberta do quarto estado da matéria, descoberta que lhe assegura um lugar no panteão da Inglaterra, ao lado de Newton e de Herschel, e um outro mais admirável ainda na memória dos homens. E um outro mais admirável ainda na memória dos homens. William Crookes entregou-se durante 10 anos ao estudo das manifestações espíritas e, para verificá-las cientificamente, construiu instrumentos de precisão e delicadeza inauditas. Com o auxílio de um médium notável, a jovem Florence Cook, e de outros sábios tão rigorosamente metódicos como ele, vou ler de novo. Com o auxílio de um médium notável, a jovem Florence Cook, e de outros sábios tão rigorosamente metódicos como ele,
operava em seu próprio laboratório, cercado de aparelhos elétricos que teriam tornado impossível ou mortal qualquer tentativa de fraude. Em sua obra Hirsch in the Phenomenal Spiritualism, Crookes analisa as diversas espécies de fenômenos observados, movimentos de corpos pesados, execução de peças musicais sem contato humano, aparições de mãos em plena luz, aparições de formas e de figuras, etc. Durante vários meses, o espírito de uma jovem e graciosa mulher chamada Kate King mostrou-se todas as noites aos olhos dos investigadores, revestindo por alguns instantes as aparências de um corpo humano provido de órgãos e de sentidos, conversando com Crookes, com sua esposa e com os assistentes, submetendo-se a todas as experiências exigidas, deixando-se tocar, auscultar, fotografar, após o que se esvaía como tênue névoa. Essas curiosas manifestações estão longamente relatadas na obra referida de William Crookes, que é essa obra, né? Hirsch in the Phenomena of Spiritualism, que, traduzindo, né, meio que, não sei se tem essa tradução, né? Pesquisa sobre os fenômenos do espiritualismo. Não sei se ela está traduzida assim, né? Mas mais ou menos é o que significa literalmente. Então, vou dar uma paradinha aqui, porque ele vai continuar citando os outros estudos, né? Mas aí não vai dar tempo da gente ver tudo hoje. Eu vou parar aqui nesse item só para a gente comentar esse trecho. Então, aqui, a gente começa pensando o seguinte, né? Estados Unidos, Inglaterra, França. Kardec, na verdade, eu coloquei França, né? Mas Kardec, na verdade, ele não queria desmascarar nada naquele momento. Ele queria entender o fenômeno, né? Mas os outros, a gente pode dizer que sim, né? Foi uma tentativa pensada para desmascarar a falsidade que ali na cabeça daqueles estudiosos estava acontecendo, né? Uma farsa que estava acontecendo. Acabou aí, né? Essa tentativa se transformando na crença de muitos pesquisadores desses. Então, eles passaram a acreditar nesse espiritismo, né? Como o nome mais atual que a gente tem, né? E aí, Leon Denis vai fazendo aqui um percurso muito bonito, né? Para quem não conhece o espiritismo, entender que os estudos sérios não começaram agora, que agora a gente só está trazendo à luz aquilo que já é luz com os recursos mais modernos. É só isso que a gente está fazendo agora, não tem nada de inovador acontecendo na ciência, nada. E eu não estou falando isso desmerecendo os trabalhos que estão sendo feitos, não. Eles são trabalhos muito sérios, de pesquisadores que estão adentrando as universidades, então eles foram colocados em pontos estratégicos, né? Então, vamos pensar no campo espiritual, né? Então, são professores sérios da universidade, de universidades de todo o mundo, né? Então, a gente tem aqui em Juiz de Fora estudiosos sérios, trabalhando de forma consistente, produzindo trabalho científico renomado, né? Então, a gente tem aqui o Alexander Moreira, que acabou de receber um prêmio muito importante na área, né, da medicina, da saúde,
um prêmio internacional pelos seus estudos sérios, né? Pelos estudos sérios que ele está fazendo. A gente tem nos Estados Unidos muitos nomes, né? Muitos deles já vieram participar do Congresso Internacional aqui em Juiz de Fora, que é feito, né? Pelo CONUPS, pelo NUPS, melhor dizendo, né? Porque o CONUPS é o Congresso, pelo NUPS, que é esse núcleo de pesquisa em espiritualidade, que o coordenador é o Alexander, né? Não sei se ele mais está, mas ele que iniciou isso tudo. Mas não é só ele, é um grupo de professores da universidade que se unem para estudar a espiritualidade em todas as suas dimensões, na filosofia, na medicina, na psicologia, nas línguas, né? Então, na área de letras, então, em todas as áreas, todos que queiram participar têm abertura para participarem, né? Então, estou trazendo esse histórico para dizer que não estou falando isso desmerecendo os estudos atuais, não. Eles demandam muito empenho, né? É o nome desse profissional que está ali na Berlinda, que se der uma coisa, né? Algo diferente, é o nome dele que está ali, né? Então ele tem que ser um profissional muito competente, muito sério, né, para não colocar a biografia dele em risco, né? Então, muitos desses nomes internacionais vêm nesse congresso, já vieram, né, para falar sobre espiritualidade. Então, os estudos estão avançando, né? E para que serve isso? Para comprovar que o espírito existe? Isso já está mais do que provado aqui, né? Leon Denis já está falando desses nomes importantíssimos, né? Então, Russell Wallace, por exemplo, né, que é o primo de Darwin, os dois foram receber o prêmio, né? O prêmio pelo estudo da evolução da espécie, né? Mas quem ficou conhecido foi Charles Darwin, né? Por quê? Porque ele não colocou em risco o nome dele. Então, ele falou que a evolução se dá pela... daqui a pouco eu lembro, né? Me falhou aqui um negócio tão básico, né? E o Wallace Russell falou, né? Olha, lembra que a gente falou que a lei é de cooperação? Da lei do mais forte, né? Que sobrevive a espécie que consegue se adaptar melhor, né? Essa é a teoria de Darwin. E aí, Russell falou, olha, não é pela competição, é pela colaboração, né? Ele sabia disso, mas ele não confrontou. Por quê? Porque ele teria que trazer esses estudos da espiritualidade para dizer do trabalho dele, né? Então, ele ficou no básico ali, né? Então, por isso que Leon Denis traz aqui, né? Russell como esse nome, Russell Wallace, né? Como esse nome importante aí. Porque ele foi além, né? No estudo da evolução, da teoria da evolução, ele foi além. Só que o nome dele ficou um pouco apagado porque na época eles não queriam misturar, né, espiritualidade com ciência, achavam que era improvável isso, né? E aí ele vai falando desses outros nomes, né? Então, só para fechar aqui para você também falar, né? O William Crookes, ele foi um químico, né? Foi químico e físico britânico, né? E ele trabalhou com a espectropia, que é o estudo da interação entre a radiação eletromagnética e a matéria, né? Então, só para dizer de uma das coisas, né? Porque Leon Denis trouxe tudo aqui, né? Então, ele estudou profundamente os fenômenos da materialização, né? Então, quando ele vai falar aqui desse espírito da Kate King, né? Então, ela se materializava ali, era um espírito que se materializava. O que é se materializar? É ele aparecer numa forma possível
de ser vista pelos nossos olhos humanos, né? Então, é como se fosse um corpo físico aparecendo ali, né? Não esse corpo tão denso, mas também não um corpo tão fluídico a ponto de ser só um perispírito, que só quem vê é médium, né? Tem então um olhar espiritual. Então, no caso dos estudos do William Crookes, ele conseguiu fazer esses estudos muito intensamente. Por quê? Porque na materialização você não pode tocar, você não pode ter contato, né? Para proteger o médium. Mas ele conseguiu fazer isso, né? Conseguiu fazer isso tudo. E ele comprovou que aquilo ali não tinha fraude ali acontecendo, né? Isso, ele inclusive fala que havia o toque, apareciam mãos, né? E o assistente cumprimentava ali, pegava, era tangível, então não tinha como falar que era uma ilusão de ótica, alguma coisa nesse sentido. Agora, interessante também, Rosmar, é que o que o Leon Denis traz para a gente aqui? É a questão do caráter dos estudos, tanto em questão de ser verdadeiro, de ser uma coisa honesta, vamos dizer assim, né? Um estudo que não tinha brincadeira, porque que o William Crookes, uma pessoa dessa forma, começar a fazer esses estudos que ele queria se convencer, ele não queria convencer ninguém, não. Ele queria falar, puxa, deixa eu ver o que é isso. E ele criou métodos, criou até, como é que fala? Material para ele poder estudar aquilo. Então, vem a questão de onde vieram esses estudos. Não, isso aí veio de uma fonte fidedigna, uma pessoa honesta, um cientista, um químico, né? Que fez um estudo científico disso tudo e convenceu a ele mesmo. E ele passou isso para frente. Então, quanta coisa tem sobre esses estudos iniciais, né? Nossa, quem dera que a gente tivesse chance de ter um livro de um desses, né, que fizeram esses estudos, que colocaram aí para a gente. Não sei se tem aqui no Brasil, né, algum livro em português dessas pessoas para a gente ler. Olha só, como é que deve ter sido tranquilo, né, a gente chegar naquela época junto com ele ali, lendo um livro dele, de tudo que ele deixou sobre isso aí, né? Então, o Leon Denis vem trazendo para mostrar para a gente que a coisa como é que fala, gente? A palavra não vem agora. Uma fonte, vamos dizer, uma fonte fidedigna. Aquele que realmente estudou e que concluiu tudo que o William Crookes fez, não só para o estudo do espiritismo, mas para a humanidade. Essas invenções, as descobertas, né? O que ele trouxe. Então, ele é uma pessoa que vem garantir o espiritismo, vamos dizer assim. A garantia dele, a assinatura dele nesse estudo é uma coisa que não deixa dúvidas para a gente, né? Não estou dizendo aí que não teve pessoas que não tinham renome, que também estudaram, né? Aqueles que não são conhecidos, que devem ter estudado. Por exemplo, vamos dizer assim, na França, quando o Kardec tomou conhecimento, era uma coisa que era uma brincadeira. Era uma brincadeira lá nas tavernas lá, que eram as mesas girantes, as mesas dançantes, aquela coisa toda. Então, Leon Denis mostra para a gente que nunca, desde o início, não foi brincadeira. Eram pessoas de renome, pessoas honestas, estudando para depois o Kardec colocar isso codificado. Olha, isso é o espiritismo, é assim, é assado, os próprios espíritos que estão falando para a gente. O campo hoje, Osmar,
ele é mais aberto para esses estudos. Porque não tem que ser espírita para ser um estudioso dessas manifestações, etc. Né? Claro, a gente conhece o Alexander, igual você comentou, né, que ele recebeu um prêmio, ele é espírita. Mas quantos não são espíritas que estudam essas comunicações, essa questão da inteligência, nessas manifestações, que hoje é totalmente diferente do que era naquela época? Então, eu acho que o campo hoje é mais aberto. Lá era mais difícil no início, lá, né? E eles faziam com tanta precisão, com tanto respeito, com tanto honestidade, igual você também falou, charlatães, né? Como que não devia ser? Como que as pessoas não devem ter aproveitado disso para fazer as coisas erradas, né? O charlatanismo, aquele exibicionismo, aquelas coisas de... Tem um ilusionista que a gente conhece muito, que é o Oldini, que também depois começou a estudar o espiritismo, mas na época ele chegou a fazer coisas que não eram para ser feitas, né? Então, é muito legal isso aí. Seria, para mim, o Leon Denis reforçando o caráter fidedigno desses estudos. O termo que eu queria usar, que me falhou aqui, é a teoria da evolução, ela se dá pela seleção natural, né? Então, assim, para Darwin, quem sobrevive é aquele que melhor se adapta, né? Então, foi isso que Russell Wallace, né, queria trazer, mas acabou sendo travado ali, né? Porque ele queria dizer, olha, não é uma lei de seleção natural, né? É uma lei de cooperação. Então, não é o mais forte que sobrevive o que consegue se adaptar melhor, né? Então, a lei ela vai se ajustando para que uns colaborem com os outros, né? Porque isso é que verdadeiramente traz a evolução. Mas, enfim, isso que você trouxe é bem importante, né? E aí eu queria dizer assim, o que acontece? Às vezes a gente tem uma questão muito equivocada, né? Mas o cientista, ele tem uma tendência, né? Ele é tendencioso, porque ele é espírita, ou ele é católico, ou ele é ateu, né? O cientista em si, ele é neutro. O cientista sério, ele é neutro. Ele vai fazer a sua pesquisa buscando comprovar ou não aquilo que é o fenômeno que ele quer estudar, né? Então, o que acontecia aqui é justamente o contrário, né? A maioria, eles eram contra, eles eram... como que a gente vai dizer? Eles eram até perseguidores dessa questão dos fenômenos espirituais, né? E no final, eles se converteram, né? Eles se convenceram de que aquilo ali eram fenômenos que aconteciam e que não tinha nenhuma farsa ali, né? Então, para a gente ver que bacana, né? Por quê? Porque hoje a gente tem muito isso, né? Igual você fala, mas o fulano é espírita. Então ele vai fazer tudo, nada disso. A pessoa que é séria, ela não consegue caminhar muito tempo com uma farsa, mesmo que seja para o bem, né? Porque na ciência, a ciência séria, né, que a gente está falando, que é claro que tem jeito de burlar muita coisa na ciência, né? A gente vê isso acontecendo na própria construção de trabalhos científicos para falar que certas coisas são boas e outras são ruins. Aí você vai ver essas certas coisas que são boas estão vinculadas a um laboratório,
a um valor que a pessoa está ganhando para publicar aquele artigo, enfim, uma série de fatores que são incoerentes, né? E aí, eu estou dizendo isso para dizer que esses estudiosos dessa época que Leon Denis está trazendo aqui, eles coadunam muito com esse pensamento desses cientistas de agora, sérios, que estão produzindo trabalhos para dizer que a comunicação com os espíritos é tranquila. Eu acho que nem isso mais que eles querem comprovar, né? Porque isso já está mais do que comprovado, que eles querem dar um passo adiante, né? Então, ali, nesse grupo que eu estou citando, né, que não é o primeiro e nem é o único, mas que eles têm um trabalho muito sério, no sentido de, você vai entrar para esse grupo, ninguém te pergunta qual religião que você é, ou se você tem alguma religião. Você vai participar porque você quer produzir ciência no campo da espiritualidade. É isso. É o que move, né, essas pessoas sérias. E não está vinculado a nenhuma fé. Tem pessoas que são ateus e ateias que estão participando, tem protestante, tem espírita, tem espiritualista, tem católico, tem tudo quanto é tipo de pessoa ali, né? O que tem que ter é um desejo de comprovar alguns fenômenos ou não, né? Então, a pesquisa séria também, ela não pode ser tendenciosa. Eu vou fazer a minha pesquisa e eu já sei o resultado. Isso é uma pesquisa tendenciosa, né? Então, as pesquisas, elas começam com uma hipótese. E para comprovar essa hipótese, a gente vai fazendo vai buscando aí os recursos. Ou para refutar essa hipótese, né? Às vezes eu quero comprovar a minha hipótese, mas tendo em mente que ela pode ser no final refutada. O que é isso? No final eu posso dizer, olha, eu não tenho elementos contundentes para comprovar essa hipótese que eu levantei, então vou deixar para que outros estudem mais à frente para comprovar ou não de novo, né? Ou para definitivamente dizer, olha, é uma hipótese que não se concebe, né? Enfim, é isso, né, que acontece. Então, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: os estudos hoje estão avançando mais. O que tinha que ser comprovado de que existem espíritos e que eles se comunicam, já está comprovado. Então, quando você fala assim, podiam ter livros, né, traduzidos, claro que tem, são vários, né? Esse mesmo que a gente leu aqui, do William Crookes, do Crookes mesmo, né? Que são as pesquisas sobre os fenômenos do espiritualismo, ele já está aí, né? Há muito tempo já para ser lido. E esses estudos que eles fizeram com relação ao espiritismo, porque esses estudiosos aqui, eles não eram espiritualistas, eles eram cientistas, então eles têm vários trabalhos científicos em várias áreas, né? Então a gente viu aqui, por exemplo, que o William Crookes, ele era um químico e físico, então ele produziu muita coisa nessa área, né? Mas esses trabalhos deles, estudando espiritualidade, espiritismo, comunicação com os espíritos, eles foram apropriados, muitos deles, né? Ou pela FEB, ou por alguma instituição que traduziu e trouxe, né? Porque é importante para a gente ter esses trabalhos aí. Então, eles existem. E todos os trabalhos em inglês, a maioria deles é muito mais fácil de traduzir, né? Inglês, francês. Aquelas obras, por exemplo, em alemão, aí demanda mais tempo e tal. E aí demora um pouco mais. Mas esses em inglês, não. Hoje em dia a gente consegue traduzir, Ricardo, até aqui no Google Tradutor, né? Então, isso já não é mais uma barreira, a língua já não é mais uma barreira. Quem quer estudar esses primórdios da ciência
né, dos fenômenos através da ciência, muito tranquilo de ler, né, mesmo que não tenha tradução aí, mas tem as traduções, né. Então, eu estou trazendo isso tudo hoje só para a gente fechar aqui, né, e dizer o seguinte: olha, o que hoje a gente está caminhando para os estudos é no sentido de consolidar essa comunicação e ela ficar mais natural para todo mundo. A gente desmistificar o que ainda está místico, né? É isso que a ciência está trazendo hoje. Então, os estudos estão caminhando para entender. Para entender, não, que isso também já está entendido, né? Mas para reforçar a ideia da mente e do cérebro, né? O cérebro, ele é físico, a mente, essa consciência que vai para além do cérebro, ela existe e ela sobrevive como? Então, os estudos estão indo para isso, né? A comunicação, ela se dá e a gente já sabe. Mas o que acontece com esse ser humano que morre? É isso que a ciência está produzindo hoje, né? Então, os estudos sobre vidas passadas, eles são importantes para comprovar essa existência da vida após a morte do corpo físico. Hoje a gente tem equipamentos muito mais avançados para trazer esses estudos de uma forma mais natural, né? E não só isso, Zimar, também esses estudos atuais para ajudar a medicina na cura de certas doenças, né, que a gente sabe que tem influência do mundo espiritual nisso aí, né? Então, isso que você trouxe é maravilhoso, é isso mesmo, né? Quantas coisas psíquicas a gente atravessa que não são dessa vida? Quanto sofrimento psíquico? Se a gente entender que nós temos uma vida e que ela vai se desdobrando em várias encarnações, olha só quanta coisa no campo do adoecimento. Isso que você trouxe é muito importante, Ricardo. Quanta coisa vai ser explicada sem a gente precisar ficar se comprometendo mais e mais, né? Então a gente vai passar a agir hoje não para mudar o ontem, mas para melhorar o amanhã, né? Entendendo que o ontem já foi vivido e que ele precisa ser resolvido no sentido de eu não tenho como mudar esse ontem mais a não ser ressignificar essa experiência. Isso é importantíssimo. e não só isso, Osmar, também a questão do nosso pensamento, da nossa vontade, das nossas orações, a gente consegue modificar certas coisas, certos ambientes e até em prol das outras pessoas, né? A gente consegue essa modificação. Então, eu acho que hoje é isso que a gente tem que entender, porque, como você bem falou, o resto tudo já está provado. A gente não tem que fazer mais nada. Agora, o homem hoje ele tem que saber lidar com essa intervenção, com esse mundo, né? O outro mundo que existe, com a morte. Então, é isso que a gente tem que ir. A gente vai encerrar aqui, né? Isso que você está falando está se ampliando, né? Nesses estudos que a gente tem visto acontecendo no NUPES mesmo, esse congresso que teve agora, né? Ele já uniu várias áreas, né? Para dizer, olha, a gente tem que estudar a espiritualidade, como é que ela funciona no campo da educação, do jovem, né? No campo, em todas as áreas, não só no campo da medicina. Então, estão ampliando. Por quê? Quando a gente entende certas coisas, que elas têm esse elemento espiritual junto, a gente não exclui ele, muita coisa fica explicada de uma forma mais consistente, né? Enfim, a gente vai continuar semana que vem esse capítulo, né? Que ele é um pouquinho mais extenso, mas para além disso também a gente não está com muita pressa, né? Porque a gente tem
a eternidade para a gente estudar, então não precisa ser corrido também. Então a gente vai ficar por aqui e aí semana que vem a gente caminha mais um pouco aí. Beleza. Então vou encerrar aqui, tá? Com a nossa prece. Tem algum recado, Rosimar? Então vamos agradecer a Deus pelo nosso dia, pela nossa vida. Agradecer a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, aos espíritos mentores do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, pelo amparo. Pedimos também pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, nessa nova fase que ele está neste momento. Que ele seja amparado, que sabemos que foi pelos bons espíritos elevados, que receberam, sabendo que com muita alegria e muito carinho, esse nosso irmão no mundo espiritual. Pedimos à Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, que abençoe nossos lares, de todos aqueles que irão assistir este estudo pelo canal do YouTube do Centro Espírita Virtual. Que nós possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira para mais um estudo, neste mesmo horário. E sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.